Boa noite, meus amados. Que Deus possa abençoar de uma forma muito especial a vida de cada um de vocês. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida, não tenho dúvida disso. E está ministrando na primeira quinta-feira do ano, para mim é algo muito especial. Eu tenho uma história, né, na quinta-feira, mesmo antes de Deus me direcionar para cá, e eu entender que o plano de Deus era eu estar ao lado do pastor Flávio, ele como meu pastor, para me guiar, me direcionar na minha vida espiritual, antes de eu decidir estar nessa igreja, aqui mesmo, nesse local, só que a direção era para lá, o púlpito ficava para lá, eu já vinha sempre pregar nas quintas-feiras. Eu lembro que teve um ano que o pastor Flávio, no final do ano, falou assim: você foi o pastor que mais pregou na quinta-feira o ano inteiro. E eu já me sentia membro aqui. E eu fico muito feliz de estar podendo pregar hoje, na primeira quinta-feira de 2026. E quando a gente conversou sobre essa ministração, Deus já tinha colocado no meu coração algumas coisas que Deus quer falar com a igreja, comigo, com cada um de vocês. O ano de 2026, para quem entender, vai ser o melhor ano da sua história. Aí a pessoa fala assim: pastor, mas em 2025 se falou a mesma coisa. Em 2024 se falou a mesma coisa. Em 2023 a gente vem falando isso todo ano. Meu amado, deixa eu te falar uma coisa. E todo ano Deus está fazendo coisas grandes. E todo ano Deus está renovando a unção dele sobre as nossas vidas e fazendo coisas sobrenaturais. Se você olhar para 2025, quantas bênçãos Deus derramou na sua vida em 2025? Quantas coisas Deus surpreendeu você e você não sabe nem como aconteceu. A gente estava falando agora lá fora com o pastor Flávio, a gente estava conversando sobre as obras da igreja. Tem hora que você começa a fazer uma coisa, você não faz a conta de como vai acontecer, você no final não sabe como veio o dinheiro para fazer, mas está pronto. Aconteceu. O pastor estava falando domingo sobre aquilo que foi feito na igreja lá em cima, e ele nem mencionou a reforma que foi feita aqui embaixo. A melhoria que foi feita no ano. Como que a frente da igreja, aqui não a sacada, mas a frente aqui embaixo mudou. Então, assim, como que Deus foi bom com a gente? Um ano que, se você olhar aquilo que foi falado pelos economistas, pelas pessoas lá fora, era um ano de crise, de problema, de dificuldade, mas Deus foi conosco. Não faltou o alimento na nossa mesa, Deus nos deu saúde, paz, prosperidade, e Ele cuidou de nós. Então podemos agradecer sim. E o ano de 2026, eu vou repetir isso algumas vezes hoje, vai ser o melhor ano da nossa história. Senta no seu lugar em nome de Jesus. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus. Quando eu estava orando sobre essa mensagem, e eu pedi a Deus para me direcionar, veio um texto tão comum, que eu já falei tanto sobre ele, que eu já ouvi tantas mensagens sobre ele, que a gente pode citar ele aqui sem nem abrir a Bíblia. E eu falei: Jesus, mas um texto tão comum. Mas, meu amado, primeiro, a palavra de Deus se renova a cada dia. Você pode ter lido o mesmo texto 10 vezes, Deus vai falar 10 vezes diferente com você. Ele vai falar de acordo com a sua necessidade no texto que você está lendo. E o texto que Deus colocou no meu coração é Salmo 1. Primeiro Salmo. E dentro do Salmo 1, Deus me mostrou, me direcionou para 7 bênçãos que Ele vai realizar na nossa vida em 2026, na vida das pessoas que tomarem posse disso. Eu já tomei. Eu espero que até o final da mensagem você tome posse das 7 bênçãos que Deus tem para você para esse ano. Tem muito mais bênçãos para vir. Mas nessa mensagem eu quero tratar sobre 7 bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida no ano de 2026. O Salmo 1, no versículo 1, 2 e 3, ele diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes de água, a qual no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhas não murcham, e tudo o que ele faz será bem sucedido.
Em algumas traduções, tudo que ele faz prosperará. Amém? Esse é o Salmo 1, de 1 a 3. É interessante que, pegando um gancho ainda na palavra com o pastor lá fora, o pastor falou assim, não tem como a gente ter resultado diferente se a gente continuar fazendo a mesma coisa. Né? Não tem como ter resultado diferente se a gente continua fazendo tudo igual. 2 mais 2 sempre vai ser 4. Não vai mudar. Então, se eu quero que o ano de 2026 seja o melhor ano da minha vida, eu tenho que estar disposto a fazer o que é necessário para ser o melhor ano da minha vida. Aonde eu invisto o meu tempo vai dizer se o ano de 2026 vai ser o melhor ano da minha vida. O que eu escolho fazer no ano de 2026 vai dizer sobre o resultado que eu vou ter no final do ano de 2026. Porque tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Não adianta eu querer um resultado diferente se eu continuar fazendo tudo igual. Se eu não me aproximo de Deus, se eu não busco ao Senhor, não há mudança na minha vida. Porque a mudança não vem, o milagre não vem através de mim. O milagre vem através de Deus. Se você olhar a palavra, não é que Deus precisa ser lembrado que nós estamos aqui. Deus sabe que nós estamos aqui. Deus não precisa ser lembrado do que você está passando. Deus conhece tudo o que você está passando. Deus conhece o seu levantar, Deus conhece o seu caminhar, Deus conhece o seu deitar, Deus conhece os seus pensamentos. Deus conhece o que você vai fazer amanhã e você nem fez ainda. Deus conhece a sua vida. Só que ele precisa ser provocado. Como advogado, na justiça a gente tem um termo que fala assim, a justiça, ela é inerte. Ela precisa ser provocada. Mesmo que você tenha um direito, você só vai tomar posse desse direito se você buscar o direito. Se você, às vezes, entrar com um processo, se você, às vezes, entrar com uma ação. Ah, mas o direito não é líquido e certo, não é garantido? Sim, está lá na Constituição, o direito é seu. Mas você só toma posse dele se você for atrás. Assim são as bênçãos do Senhor. Nós precisamos buscar as bênçãos. Nós temos que clamar ao Senhor. A Bíblia fala que o povo de Israel, em Juízes capítulo 6, eles estavam sendo perseguidos. Os medianitas vinham, invadiam a terra, eles tinham que se esconder em buraco. O povo de Deus, que era o povo escolhido, estava tendo que se esconder em covas, no meio do monte lá. E a Bíblia fala que eles estavam sofrendo tudo isso porque eles tinham se afastado do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando eles começaram a clamar ao Deus, eles começaram a buscar ao Senhor, Deus se lembrou deles. E Deus levantou um profeta para profetizar bênção sobre eles. Da mesma forma o povo de Israel no Egito. A Bíblia fala que Deus, o clamor do povo chegou ao Senhor e ele se lembrou do seu povo. Deus em algum momento esqueceu o povo dele? Não. Mas buscar ao Senhor é provocar a ação de Deus. Então, se eu quero que o meu ano seja diferente, eu tenho que fazer aquilo que é necessário. Eu tenho que me aproximar mais de Deus. Você vê que o Salmo 1, ele tem bênçãos para a nossa vida. Ele fala de coisas maravilhosas que vão acontecer na vida daqueles que fazem algo diferente do que a população tem feito. Você vê que ele traça alguns padrões. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. Você vê que tem todo um relato de mudança de atitude, mudança de vida. Se eu quero mais de Deus, eu vou me doar mais para Deus. A gente estava falando sobre isso agora lá fora, eu, o pastor Flávio, o pastor Zé. Sabe como que a gente lembra às vezes da igreja? Não vou falar que a gente é velho de igreja, porque fica estranho isso, né? Mas a gente tem um tempo de igreja. Eu estou na igreja desde os 16 anos, então já tenho uns 30, né? Vou parar de fazer conta, que é melhor, né? Mas assim, eu já tenho um tempo de igreja. Eu lembro assim, quando tudo que se anunciava que ia acontecer na igreja, a igreja se envolvia, sabe? Dava quase briga para ver quem ia fazer. Hoje você tem que quase implorar para que algo seja feito. Então assim, nós precisamos voltar à nossa origem.
de nos doar, de fazer aquilo que é necessário, de se apresentar a Deus e falar assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu lembro uma época que assim, as pessoas brigavam pelo púlpito. Todo mundo queria pregar. Hoje é uma dificuldade para achar gente para orar. As pessoas não querem. Porque é muito cômodo ficar sentado, recebendo. Sabe? É muito bom ser cuidado. Mas nós somos chamados para trabalhar. Nós somos chamados para fazer. Sabe? Cuidar de vidas. Multiplicar esse cuidado. Você um dia foi cuidado, então está na hora de você cuidar. E aí assim, se eu não tomar cuidado, eu já vou para o outro lado, né? Tem 7 bênçãos, tá, gente? Eu estou puxando a minha própria orelha aqui. Eu falo puxando a minha própria orelha porque em 2025 eu tive uma perda. Eu perdi minha mãe e isso acabou fazendo me afastar um pouco até do trabalho. O pastor Flávio me deu o tempo necessário. Mas eu falei com ele esses dias, eu falei, pastor, não. Eu preciso voltar. Eu preciso estar ativo. Eu não posso deixar que o que aconteceu de ruim possa me afastar daquilo que é o propósito de Deus na minha vida. Então, assim, independente do que aconteça, a gente tem que estar no centro da vontade de Deus. Aí você vê que, então, se eu quero um ano diferente, eu tenho que fazer coisas diferentes. Agora, quando eu faço aquilo que é necessário, irmãos, quando eu faço aquilo que é necessário, eu vou experimentar bênçãos sobre a minha vida que eu não faço ideia. Irmãos, imagina que aquele que tem todo o poder, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que, sabe, com a palma das mãos ele segura tudo, vai cuidar de você, vai trabalhar ao seu favor. E trabalhar não é no sentido de ser empregado, não. Trabalhar a seu favor é fazer algo por você, é estar ao seu lado, cumprindo projetos, realizando sonhos que estão no seu coração. É isso que Deus tem para nós esse ano. Sabe, tem um tempo, que é o tempo da colheita, aonde você dedicou tempo, você semeou, você regou, você tirou o mato em volta que estava atrapalhando o crescimento, você cuidou para que as pragas não chegassem, você trabalhou para que aquela planta fosse cuidada e ela crescesse bem. E aí chega a hora de você colher o fruto. Eu acredito muito que o ano de 2026 é esse momento. Sabe, quando você olha para o morro assim, não sei quem já foi pro lado de Afonso Cláudio ali, época de colheita de café, que você olha para o morro assim, os pés de café estão cheios de café para colher, e assim, é um misto de alegria, mas meu Deus, dá muito trabalho para tirar isso tudo de lá. Não sei se alguém já colheu café aqui. Gente, dá trabalho. Você vai ajudar, você mais atrapalha do que ajuda, né? E a expectativa é você no final ganhar um pacotinho de café para levar para casa. Mas enquanto a pessoa pega lá 10, 15 sacos de café, você colhe meio. A mão tá doendo e o outro lá com a mão, não tá nem aí. Então, assim, eu vejo que o ano de 2026 é esse ano. É o ano de você olhar para o campo e tem muito fruto para colher. É isso que Deus tem para a nossa vida esse ano. A Bíblia fala que se a gente seguir as orientações de Deus, e aí começa a primeira das 7 bênçãos que Deus tem para nós, segundo aquilo que Deus colocou no meu coração, a Bíblia fala que depois que Ele fala o que você tem que fazer, Ele fala assim, pois se Ele fizer essas coisas, Ele será como uma árvore. Primeiro passo, primeira bênção que eu quero profetizar sobre a minha vida, eu tomo posse disso e eu quero profetizar sobre você, é que nós seremos em 2026 como uma árvore. E aí você fala assim, pastor, qual a vantagem de ser árvore? Por que uma árvore? Por que essa comparação? Você já viu uma árvore quando ela de alguma forma é bloqueada no seu crescimento? Consegue parar a árvore? Se você colocar qualquer coisa, qualquer barreira na frente de uma árvore para ela não crescer, ela vai desviar da barreira. Ela vai se adaptar àquela barreira, mas ela vai continuar crescendo. Tem fotos na internet, várias fotos, de tela, que tinha uma grade, os galhos passaram entre a grade.
Ah, mas tinha um muro e tinha um buraco no muro. O galho cresceu naquele buraco. Aonde tiver uma brecha, o crescimento vai acontecer. Independente da barreira que se colocar na sua frente no ano de 2026, nada vai impedir o seu crescimento. Eu acho que tem uma meia dúzia que entendeu. Eu vou repetir. Independente da barreira que aparecer na sua vida no ano de 2026, nada vai impedir o seu crescimento. Meu amado, se você tomar posse disso, imagina a bênção que é você ir para uma batalha sabendo que independente da barreira, você vai continuar crescendo. Nada vai parar você. E eu quero dizer mais, as barreiras que se colocarem na sua frente no ano de 2026, não são barreiras para te parar, são barreiras para te projetar. Se você olhar a história dos grandes homens da Bíblia, eles são lembrados até hoje, e se fala deles até hoje, por conta das barreiras que eles romperam. Quando a gente fala do rei Davi, tem muitas coisas maravilhosas sobre o rei Davi. Mas a coisa mais marcante, talvez, na história de Davi, é ele quando o menino matar Golias. Uma barreira que se colocou na frente dele, e ele não teve medo, ele enfrentou, ele rompeu, continuou. Assim vai ser a nossa vida, não interessa o tamanho do gigante que aparecer, ele vai cair, a gente vai avançar. Se você olhar a história de Josué, Josué também teve uma barreira que se colocou diante dele. Josué é conhecido como sucessor de Moisés? Sim. Josué é conhecido como o homem que guiou o povo? Sim. O homem que foi na terra prometida e voltou com relatos de bênção? Sim. Só que se você olhar a história de Josué, ele é muito lembrado porque foi o homem que conduziu o povo de Israel a conquistar Jericó. Rompeu a barreira do muro de Jericó. A barreira se colocou diante dele, ele não temeu. Ele fez aquilo que Deus direcionou, a barreira foi ao chão, ela caiu. Assim vai acontecer na nossa vida no ano de 2026. Independente do tamanho, independente da dimensão da barreira que Satanás colocar diante de nós, nós vamos romper as barreiras. E como uma árvore, nós vamos continuar crescendo. Em nome de Jesus. A segunda bênção que Deus colocou no meu coração, eu quero compartilhar com você, é que ele fala assim, será como uma árvore plantada. Tem árvore que não é plantada? Não. Talvez alguém fale, não, mas tem árvore que é plantada de jeitos diferentes. Sim, mas ela está plantada. Mas a Bíblia é muito clara que é uma árvore plantada. Meu irmão, o que fortalece a árvore, o que dá a ela força para resistir, é estar plantada, é ter raízes. É conseguir extrair os nutrientes da terra onde ela está. E aí eu quero dizer uma coisa para você. Chega de inconstância em 2026. Deus quer plantar você. Plantar você no seu trabalho, plantar você na sua família, plantar você na sua igreja, plantar você no ministério na igreja que você precisa estar, para que você possa criar raízes e estar forte. Se você arranca a árvore, a tendência é que ela morra. Por isso é que a árvore tem que estar plantada. A árvore plantada pode bater o vento que for. Você vê que você vai na beira-mar, Nordeste principalmente, tem aqueles coqueiros. E aí você vê que o coqueiro ele tá torto assim, ó, quase encostando no chão. Mas ele não quebra e ele não se solta do solo. Por quê? Porque ele tem raízes que o prendem ali, independente do vento ou da tempestade que vier. Ele não sai do lugar. Ele está ali, enraizado. Irmão, independente do vento que bater em 2026, você está enraizado, você está cuidado, você está protegido pelo Senhor. Você está plantado onde Deus quer. Então, a primeira bênção é ser como uma árvore no sentido de, independente de qualquer obstáculo, barreira, você vai transpor e continuar crescendo. A segunda bênção, você está enraizado, plantado. E eu quero dizer para você, permita que isso aconteça. Existe uma estratégia do nosso adversário para impedir o nosso crescimento. Eu vou falar que eu já sofri com isso. Eu já percebi isso. Que toda vez que a gente está começando a criar raiz, começando a chegar o momento de dar fruto e crescimento, parece que Satanás começa a querer tirar a gente. Começa a lançar setas. Não, não é aí.
não é o lugar, sabe, no trabalho, sabe, em qualquer situação. Temos que tomar cuidado com isso. Esse negócio de ficar trocando de lugar, como é que você vai crescer e prosperar se você só fica virando de um lado para o outro, saindo de um lado para o outro? Chegou a hora de você criar raiz num lugar. Chegou a hora de você estar firme. De você poder contar com a terra que você está plantado, como a terra poder contar com você. Há uma troca. Ela vai te alimentar e você vai dar o fruto ali. Você está entendendo? Então, se você está entendendo, o ano de 2026 é um ano de você estar plantado, de você criar raiz e você dar fruto. Terceira bênção que eu quero compartilhar com vocês. A Bíblia fala assim: pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Junto a ribeiros de água. Meu irmão, isso significa que Deus vai plantar a gente no melhor lugar. Você está entendendo que Deus, para 2026, vai te colocar no melhor lugar, que às vezes nem você imagina. Talvez você está hoje aí comemorando, nossa, eu já estou no melhor lugar. E Deus fala, não, eu tenho o melhor para você. Eu vou te conduzir a lugares maiores. Vou te conduzir a lugares melhores. Vou te colocar onde você nem imagina. Sabe? Tem um versículo que diz assim: o presente alarga o caminho de quem o dá e o leva à presença dos grandes. Palavras de Salomão. O presente alarga o caminho de quem o dá e o leva à presença dos grandes. Deus tem um presente para a nossa vida. Ele vai nos levar onde a gente não imagina. Quando José sonhou, ele teve 2 sonhos. E é interessante que ele sonhou com os feixes de trigo. E ele sonhou que os feixes de trigo se dobravam diante dele. Ele sonhou que 10 feixes de trigo se dobravam diante dele. Os irmãos ficaram com raiva. Você está dizendo que a gente vai se dobrar diante de você, José? É isso? Aí ele dorme e tem outro sonho. Que o sol, a lua e 10 estrelas se dobravam diante dele. E o próprio pai dele questiona: você está dizendo que eu e a sua mãe vamos nos dobrar? E que os seus irmãos vão se dobrar diante de você? Como é que é isso, José? José sonhou que os irmãos, o pai e a mãe, se dobrariam diante dele. E naquele momento talvez ninguém entendeu, nem José. Passou um tempo, não foi automático, mas não foi os irmãos, o pai e a mãe que se dobraram. O mundo se dobrou para José. Porque o Egito era a maior nação naquela época. E José era o segundo no comando da nação. Acima dele, só no trono, era Faraó. O resto, o país inteiro, o mundo inteiro se dobrava para José. Você está entendendo que Deus levou ele muito mais alto do que ele podia sonhar ou imaginar? Talvez o tempo que você vem lutando foi o tempo que José passou como escravo, foi o tempo que José passou na cadeia. Só que chegou uma hora que lembraram de José e chamaram José. Eu quero que você imagine que chegou o momento de chamarem o seu nome. 2026 é o tempo de chamar o seu nome, para você estar diante dos grandes, para você prosperar, para você crescer, para você experimentar o que você talvez nem imaginou. Se você estiver sentindo o que eu estou sentindo agora, estou sentindo algo tão forte da parte de Deus. Sabe, como se o Espírito Santo, confirmando cada palavra, dizendo, toma posse disso. Eu estou pregando para você e estou sendo ministrado por Deus. Porque eu sou o primeiro que quero tomar posse de tudo isso que eu estou sendo usado para ministrar. O ano de 2026 vai ser um ano de surpresa. Sabe aqueles sonhos que a gente às vezes guarda lá no fundo e a gente tem a vergonha de falar? Porque é tão impossível aos olhos humanos. Não, mas isso não é possível, eu não tenho condição. Mas lá no fundo do seu coração, aonde habita aquela fé real, você tem ousadia para pensar essas coisas. E aí Deus quer pegar esse sonho mais profundo aí, que parece impossível,
para realizar em 2026. Eu quero te convidar a fazer algo por fé e ousadia. Sem falar para ninguém. Não mostra para ninguém, nem na sua casa. Mas aquele sonho louco, sabe? Aquela coisa assim que, se eu contar, o pessoal vai rir de mim. Escreve. Só para você. E quando acontecer, aí você pode pegar o papel e falar aqui, ó, eu escrevi nessa data. Porque eu tomei posse disso nessa data. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não tenho condição. Eu vou falar uma coisa material, por exemplo. Eu não tenho condição de comprar um apartamento aqui em Camburi. Mas se lá no fundinho, lá, onde habita a minha fé real, aquela fé sobrenatural, eu sinto que isso vai acontecer, eu vou escrever. E na hora que eu comprar e eu não souber nem como aconteceu, que vai cair assim do céu, não é que Deus vai fazer aparecer o apartamento não, tá, gente? Mas na hora que Deus chamar o meu nome, chamar o seu nome, e essa bênção acontecer, eu estou falando um apartamento porque é uma coisa cara, que foge do orçamento. Mas às vezes é um carro que você tem um sonho de ter. Às vezes é uma viagem que você quer fazer. Às vezes é pegar a sua família inteira e ir para um lugar assim, sabe, poder proporcionar algo que você deseja para sua família. Às vezes é comprar algo que você sonha. É tão ruim a gente ser limitado porque não temos condição. Só que o meu Deus diz o quê? Que Ele é o dono do ouro e da prata. Ele abre as janelas dos céus e derrama sobre nós bênçãos sem medida, da qual advém a maior abastança. Você está entendendo que Ele vai plantar a gente junto a ribeiros de água? O melhor lugar para estar. O melhor lugar é onde Deus vai nos levar. Aí vamos para a próxima bênção. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto. Jesus, uma vez, ele estava passando por uma figueira. E ele estava com fome. E ela era bonita. Só que quando ele foi olhar, não tinha fruto. Ele amaldiçoou aquela figueira. A gente às vezes não entende esse texto. Jesus queria mostrar o poder da palavra. Jesus queria mostrar que não adianta ter o exterior bonito se não der fruto. O que Jesus queria nos ensinar com isso? Tem muitas lições que a gente pode tirar disso. Mas uma lição que eu quero falar para você hoje é que não adianta ter aspecto de felicidade, aparência de felicidade. Não adianta parecer que você está bem, se lá no fundo você não está. Dar o fruto na estação própria é você ser bênção. Sabe, é você ser de verdade aquilo que você quer parecer que você é. Tem gente que passa o dia rindo. Tem gente que passa o dia, sabe, abraçando as pessoas e falando, não, tá tudo bem, tá tudo certo. E quando fecha a porta do seu quarto à noite, na hora que apaga as luzes, às vezes a pessoa chora sozinha. Às vezes a pessoa chora sozinha. Não tem ninguém do lado dela. Não que ela está sozinha na cama, ela pode estar dormindo com o marido ou com a esposa, mas ela não tem ninguém ao lado dela. Dar o fruto na estação própria é você ser de verdade o que você é. É você experimentar, sabe, uma alegria real. Você estar bem de verdade. Como é que a gente sabe que uma árvore está saudável? A aparência conta muito. Mas se é uma árvore frutífera, ela tem que dar fruto. Se a árvore está saudável, ela tem que dar fruto. Se chegou a época de dar fruto e ela não deu, alguma coisa está errada. Às vezes o aspecto dela está certinho, as folhas estão boas, até teve flores, mas na hora do fruto aparecer, não apareceu. Alguma coisa está errada. E Deus não quer nada errado com você. Deus quer que você esteja bem. Ele te chamou para 2026 para você estar bem. Ir bem em todas as coisas. Então,
Será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham nem caem. Meu irmão, o ano de 2026 vai ser um ano que Deus vai nos poupar de todo o prejuízo. Deus vai nos poupar de todo o prejuízo. De tudo aquilo que porventura foi planejado por Satanás para atrapalhar a nossa caminhada. Tem horas que a gente está vivendo um momento na nossa vida que tudo parece que dá certo, sabe? As portas estão abrindo, tudo está acontecendo do jeito que você sonha. Na hora de acontecer, alguma coisa dá errado. Já aconteceu isso com vocês? Na hora de tomar posse, alguma coisa dá errado. E aí a gente fica se perguntando, será que era de Deus esse negócio? Será que não era? As folhas não murcham nem caem, os seus planos não vão se frustrar. Em 2026 vai ser um ano que os seus planos não vão se frustrar. Eu acredito muito nisso. Aquilo que eu estou planejando, aquilo que eu estou traçando, aquilo que eu estou, sabe, decretando na minha vida para 2026, nada vai dar errado. A minha parte eu vou fazer. E a de Deus ele não falha. Vai dar errado como? Se o meu Deus não falha, só quem pode falhar sou eu. E eu já botei na cabeça que eu não vou falhar. Eu vou fazer o que for necessário. Tem horas que a gente tem que ser louco aos olhos das pessoas que estão do lado de fora. Quando Davi quis lutar, Saul falou assim, você não pode enfrentar ele. Você é um menino. E ele é guerreiro desde menino. Você não tem condição de lutar com ele. As pessoas tendem a duvidar daquilo que a gente é capaz de fazer. Esses dias eu estava conversando com um preparador físico. Eu estava rindo com ele. Porque ele falou que ele acompanha na minha rede social e ele falou assim, rapaz, não é jogando praga não. Mas eu não sei como é que você não teve nada ainda. Assim, lesão, né? Porque você implantou no seu corpo um ritmo que é fora do comum. Você treina 2 treinos por dia, de segunda a sábado. Você faz aí 2 horas e meia de exercício por dia. E você tem 46 anos. Eu olhei para ele e falei assim, tá repreendida essa palavra aí. Eu não vou ter nada, vou continuar fazendo. Ele, não, você tinha que reduzir o seu ritmo. Eu sei que ele falou talvez por preocupação, por ser um preparador físico, e você que é profissional da área da saúde, você sabe que ele não está errado. Mas as pessoas tendem a querer parar você. As pessoas tendem a querer parar. Quando é por um bom motivo, igual no caso dele, preocupação com o físico, tudo bem. Mas quantas vezes que você pensou em realizar coisas grandes e você falou e alguém falou assim, não faz isso não, não tem como dar certo isso não. As pessoas tentam roubar a nossa fé. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, se Deus é contigo, nada nem ninguém pode parar você. Faz aquilo que é necessário, você fazendo a sua parte, Deus vai fazer a dele. Agora faz mesmo. O pastor estava falando da leitura da Bíblia, encerrou a leitura em 31, começou no dia 1º. Pastor, quem confessa e deixa alcança a misericórdia, eu não comecei no dia 1º, pastor. Realmente eu não comecei, então deixa eu confessar aqui o meu pecado. Eu não comecei no dia 1º, eu tirei uns 2, 3 dias de descanso. Mas eu já comecei. E fiz um propósito pessoal de leitura. De ler 24 livros, mais a Bíblia esse ano. Já estou finalizando o primeiro livro, 2 por mês. O mês que eu consegui ler um pouquinho mais, eu leio 3. Porque vai ter mês que o livro é um pouco mais denso, então eu preciso de mais tempo de leitura. Mas você está entendendo que eu preciso fazer coisas diferentes para ter um resultado diferente? Mas eu tenho que ter constância também. A Bíblia é a questão de constância. Leitura todo ano. Ah, mas eu acabei de ler. Não interessa. Novo ciclo, nova leitura. Recomeço. É hora de recomeçar. Mas não permita que ninguém duvide de você. Que você não consegue. A Laísa, eu sempre falo sobre isso. A gente estava jantando lá em casa e ela falou comigo, eu vou ler a Bíblia 2 vezes esse ano. Eu falei, Jesus, eu sou pastor e nunca fiz isso.
Ela me desafiou. Não, que negócio é esse? Vou ler 2 vezes. Vou ler também. Já era dia 9, eu acho. Mais ou menos dia 9, dia 10, que a gente estava fazendo essa janta lá em casa. E eu falei com ela, falei assim, eu vou ler também, 2 vezes. E a gente, toda vez que encontrava, a gente falava sobre a leitura. E eu li 2 vezes, ela leu 2 vezes. Tô querendo achar um aí para ler 3 vezes agora. Acho que a gente consegue. Quando eu li 2 vezes, eu acordava 4 horas da manhã para ler a Bíblia. Todo dia. Propósito meu. Eu lembrei até da faculdade, porque o que você faz de meia-noite às 6 da manhã? Porque você não tem tempo, né? Mas o que você faz de meia-noite às 6? Você dorme, então você tem tempo. Mas então, gente, dentro das bênçãos que Deus tem para nós, será como uma árvore plantada, junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, suas folhas não murcham nem caem. E aí ele fala assim, e tudo o que fizer dará certo. Em outra tradução, tudo que fizer prosperará. Meu irmão, a 6ª bênção que Deus tem para o ano de 2026 é que não é metade do que você fizer. Não é 2/3 do que você fizer. Não é 3/4 do que você fizer. Vou começar a falar um monte de porcentagem de fração. Ele está falando que tudo o que você fizer vai dar certo. Sabe quando, dentro das bênçãos, lá de Deuteronômio fala assim, tudo o que colocar a mão prosperará? É assim que vai ser o ano de 2026. Pode não estar dando certo para ninguém, a hora que você botar a mão vai dar certo. Não, você não entendeu não. Pode não estar dando certo para ninguém, mas a hora que você botar a mão vai dar certo. Você já viu quando dá problema no computador? E aí você luta, mexe no cabo e bate na... Você bate no software e você briga com o hardware ou é o contrário? É o contrário, né? Você briga com o hardware e chuta o software. É o contrário. Mas você faz tudo. Você faz tudo. E nada dá certo. Aí você chama o técnico. Só aconteceu comigo? Na hora que o técnico chega do lado da máquina, parece que a máquina conhece ele. Ele dá um sorriso para ela. Ele aperta o botão de ligar. Você fez isso 10 vezes. A máquina liga. Perfeita. Funcionando tudo. É só comigo que aconteceu isso? Com quem já aconteceu aí? Um monte de gente. Sabe aquela coisa assim, parece que a pessoa chegou. Só dela chegar deu certo. Uma vez eu estava com o carro parado e bati a chave, não pegava, batia a chave, não pegava. Empurrei para lá, empurrei para cá, nada. E vi a bateria. Aí fui e liguei pro mecânico. Aí ele chegou, na hora que ele bateu a mão na chave, o carro pegou. Falei, irmão, não, você tá de brincadeira, o que você fez? Não, nada, só liguei. Não sei se é porque o carro esfriou também, não sei, estava afogado, desafogou. Eu não sei a explicação, mas ele chegou e funcionou. E eu quero dizer e profetizar isso. Toma posse se quiser. No ano de 2026 vai ser assim na sua vida. Aonde você chegar, vai dar certo. As portas vão se abrir. Caminhos que estão, difíceis, vão se tornar fáceis. Deus vai abrir o caminho para você de uma forma tão tremenda. Lembra do Mar Vermelho? Que Deus só falou para o povo assim, anda. Assim é você em 2026. A ordem de Deus é só uma, avança. Que o ano é seu. Avança, porque 2026 é seu. E para a gente fechar, que eu já passei 8 minutos, misericórdia. Desculpa. Para a gente fechar. Eu falei que eram 7 bênçãos. Terminou o relato já. Mas a gente volta lá no primeira frase do Salmo. Bem-aventurado. Mais do que feliz é o homem, é a mulher em 2026. O ano de 2026 vai ser um ano que você vai ser muito feliz.
em todas as áreas da sua vida, familiar, sentimental, profissional, espiritual, financeira, todas as áreas, Deus tem uma bênção para você. Toma posse disso, meu amado. Não deixa que essa palavra seja apenas uma palavra que vai entrar e vai sair. Toma posse dela. Acredita que o ano de 2026 é o seu ano. Porque Deus tem algo maravilhoso para fazer. E o que Ele tem para fazer já está pronto. Só cabe a você tomar posse e viver o melhor de Deus que está por vir sobre a sua vida, em nome de Jesus.